Seja bem-vindo para a segunda parte desta edição do Semear. Estamos a assinalar os 2 anos do Prodesi. Prodesi é o programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações. Ora, esta é uma iniciativa do Executivo que visa justamente apoiar a produção nacional. O programa foi concebido com o propósito de acelerar a diversificação da produção nacional e assim criar riqueza com o objetivo de potenciar as exportações e substituir as importações. Nesta segunda parte do nosso programa temos o Secretário de Estado para a Economia, ele que nos vai apresentar as realizações do Prodesi em 2 anos de desenvolvimento. Veja a seguir. O Prodesi é a base que suporta todo o processo em curso de diversificação da economia angolana. Foi definido um conjunto de serviços que o Ministério da Economia e Planeamento e o Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas disponibilizam junto das empresas para que estas consigam participar no processo de diversificação da economia. O Secretário de Estado para a Economia é também o coordenador da Unidade Técnica para a Implementação do Prodesi. Mário Caetano João apresentou o chamado Pentágono do Prodesi, um conjunto de instrumentos que identificam as áreas de peso do Prodesi. Do Pentágono destaca-se a questão do acesso ao crédito para as empresas sem grandes recursos. Nesta altura, há já mais de 3.000 pedidos de crédito registados pelo Prodesi. Na área do acesso ao crédito, estamos a apoiar as empresas em 5 grandes fases, que são as fases que nós identificamos a montante do crédito, que têm maiores desafios. Aqui estamos a falar em 5 grandes fases, que são o pedido de apoio, a triagem e caracterização, a constituição do processo de crédito, a negociação junto da banca e, por fim, o acompanhamento dos projetos. Aqui está mais ligado à aprovação e desembolso dos projetos. Para cada fase nós temos um número de projetos que se encontram nessa fase. Portanto, na fase de pedido de apoio já passaram por nós 3.733 pedidos. Na próxima fase temos na triagem 3.176. Na fase seguinte temos cerca de 1.800 pedidos que passaram da segunda fase para a terceira fase. Aqui, esta é a fase mais importante, porque é aqui onde é que nós efetivamente vamos ver que tipo de apoio é que eles precisam para efetivamente dar a entrada à banca. Portanto, aqui também temos um conjunto de serviços que apoia as empresas a montar as peças do processo de crédito, como planos de negócio, estudos de viabilidade econômica, etc. Ainda sobre o crédito, o Banco Nacional de Angola, alinhado com o Prodesi, definiu um conjunto de produtos que vão desde os materiais de construção às frutas tropicais, avicultura e pecuária, que devem ser prioritários no acesso ao crédito. A medida do Banco Nacional de Angola inclui ainda a bonificação da taxa de juro, que foi estabelecida em 7,5%, e obriga os bancos comerciais a destinarem 2,5% do seu ativo para esta finalidade específica. Mas são as medidas de alívio econômico que estão a merecer destaque como eixos importantes para o êxito do Prodesi. Conseguimos obter, num processo de candidaturas, cerca de 2.000 candidaturas distribuídas pelo território nacional, sendo que 348 foram já submetidas ao BDA para que então possam ser aprovados e posteriormente desembolsados. Aqui dizer que dessas 348 nós temos 2 grandes áreas que são a compra de bens de consumo, mas também a compra de fertilizantes. E a compra de fertilizantes é que são a prioridade neste momento. E aqui nós conseguimos ver as três linhas de financiamento, sendo que na terceira, na compra de fertilizantes, nós temos já 7 empresas que já viram seus projetos aprovados no BDA, num montante de
40 milhões de dólares. O PAC é o Programa de Apoio ao Crédito, uma das ferramentas essenciais de apoio aos produtores. Está inserido no Prodesi. O PAC aplica-se aos projetos de investimento que contribuam direta ou indiretamente para a produção interna de bens. Nós temos cerca de 90 mil milhões de kwanzas transformados em pedidos, não é? Que deram entrada à banca, dos quais já 8 projetos, num montante de 16 mil milhões, já foram aprovados, dos quais 3,9 mil milhões já foram desembolsados. Melhorar o ambiente de negócios em Angola é das metas mais exigentes que se impõem nesta altura ao país. O que será feito do Prodesi daqui para a frente está projetado para ser executado nos próximos 6 meses, com destaque para a concretização dos chamados guias de investimento. Há também o portal do produtor nacional e a capacitação do empresariado nacional para concretizar. E já no fim da conferência, os jornalistas quiseram limar algumas arestas. Sim, Ministro. A apresentação está muito bem feita, mas eu senti, e corrija-me se eu estiver errado, senti falta de informação sobre as metas que se pretendem alcançar com este programa. Os produtos estão identificados, mas não se sabe o que é que nós deveremos produzir, o que é que deverão ser os mínimos de produção para cada um dos 54 produtos que estão identificados. Mas acho que falta aqui a questão dos objetivos que se pretendem com este programa. Outra coisa que também não senti e não vi é há um montante que foi definido para operacionalizar o Prodesi, mas não temos aqui informação entre aquilo que foram os objetivos definidos no início e o que foi efetivamente concretizado ao longo destes 2 anos. Às quantas andamos? Estes resultados, esta cedência de crédito que foi conseguida, era aquilo que se perspectivou? Bom amigo Cussi, sempre igual a si próprio, com perguntas muito importantes, e eu reputo, agradeço por as ter colocado com o nível de profissionalismo que sempre faz. Talvez começar pela última. Bom, nós estamos a desenvolver o Prodesi num clima de fortes restrições financeiras. Portanto, este programa é um programa que, no conjunto de todos os outros programas do Executivo, vive momentos difíceis, porque as nossas receitas ordinárias do Tesouro são muito escassas. E por isso ele, para se sustentar, conta com um financiamento externo. Portanto, infelizmente, gostávamos muito de ter receitas ordinárias do Tesouro, mas não temos. E temos um financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento para as despesas dos vários projetos. Nós, a nível do Sistema Nacional de Planeamento, estamos a fazer um pequeno arranjo neste tipo de indicadores. Então, o Estado dizer que vai produzir 5 milhões de cereais, com base em quê? O Estado não produz. O Estado dizer que nós agora estamos com 23 mil toneladas de carne bovina de produção. Agora vou dizer que vou produzir 50 mil toneladas. Como? O Estado não produz. Então, estamos a tentar ver se os indicadores são indicadores do impacto das ações que o Estado de facto executa. Porque houve aqui essa tradição, e nós até entendemos bem, porque vem de um modelo próprio da nossa história, em que era o Estado que fazia a programação da produção. Fazia a programação da produção e dizia, não, nós não vamos fazer a programação de produção. Eu tenho até alguma resistência dos meus colegas no Sistema Nacional de Planeamento relativamente a isso. Portanto, e departamentos ministeriais. Não, eu vou produzir 10 milhões de toneladas de ovo. Não, você não produz ovo. Quem produz ovo é o setor privado. O que você deve fazer é criar as condições para o setor privado atingir determinado número. E aqui temos um problema,
que está do lado do setor privado é que precisamos de organizar o setor privado, as associações, os grêmios, para serem eles a definirem estas grandes metas. Serem eles a definirem essas grandes metas. Eles é que têm que, a Associação de Produtores do Sul de Angola, dizer quanto é que tem de meta para a produção de gado, aqui para a Nato da Camabatela, a Associação dizer quanto é que tem de meta para a produção de gado, e fazermos esse caminho de interação entre o Estado e os privados para ver, diante dessa vossa expectativa, o que é que será necessário garantir, nomeadamente de financiamento, de assistência técnica, de facilitação relativamente aos normativos, de organização dos mercados. Quanto ao licenciamento da importação do açúcar, o ministro Sérgio dos Santos diz que a produção interna ainda não é suficiente para a grande demanda nacional. Não há dúvida que nós queremos o crescimento do setor privado nacional, mas que isso se faça sem ser a custo do bolso do consumidor. Portanto, de maneira nenhuma nós queremos promover monopólios nacionais. Nós queremos que haja concorrência e que seja possível aquele que comprar a um preço aceitável de acordo com o seu rendimento. E acontece que no tema do açúcar, a produção interna ainda não é suficiente para o consumo interno. Se deixássemos apenas a Biocon, os preços seriam proibitivos. Os preços seriam muito, muito elevados. E isso é mais verdade na altura em que a Biocon não tem produção, porque há um ciclo de produção na Biocon e um período em que a usina fica sem açúcar. E é por isso que estamos a tentar resolver esse tema. E por isso mesmo, durante esse período, e muito antes, o mercado está aberto, quem quiser importar, pode importar açúcar. O que fizemos muito recentemente, em janeiro de 2019, uma medida do Prodesi, o decreto 23/19 do Sua Excelência do Sr. Presidente da República dá a obrigação de quem queira importar açúcar consultar a Biocon, que é o único produtor que existe, relativamente à disponibilidade. Não havendo disponibilidade, importa. Porque de outro modo não teríamos o mercado atendido. E o açúcar tem um peso muito grande nas nossas vidas. Muito grande. No consumo alimentar, principalmente. O caminho faz-se caminhando. O mais importante é haver um ponto de partida, aliado à coragem para não parar. O sucesso de uma semente depende do terreno fértil. Devemos concentrar todo o nosso saber e experiência no aceleramento do ritmo de execução do Programa de Apoio à Produção Nacional, substituição de importações e promoção das exportações, vulgo Prodesi. É importante trabalhar para alcançar-se a autossuficiência na produção dos produtos básicos de maior consumo. Os incentivos devem ser dados aos homens e mulheres de negócios que apostem na produção local. Para esses, que sejam removidas todas as eventuais barreiras que ainda persistam e que tenham prioridade no acesso ao crédito e às divisas para a importação da maquinaria e matérias-primas de que necessitem. Quem se junta à causa é Matias Damasio. Semear é o tema da música com que o cantor se alia aos objetivos da produção nacional. Com ele, marcamos a ponta final desta edição especial do Semear. É chegada a hora de colocar as sementes para o futuro, construir um país mais seguro, uma Angola de todos nós e para todos nós. Vamos fazer a nação massificar a produção nacional, rumo à autossuficiência, tornando a nossa pátria mais próspera.
semear hoje para colher amanhã. Rumo ao trabalho, Angola, força meu povo, para colher amanhã. É preciso todos juntos semear hoje. Investir na nossa terra, gerar emprego, semear, produzir, crescer, para amanhã colher uma Angola de todos, para todos nós. Investir na nossa terra, gerar emprego, semear, produzir, crescer, para amanhã colher uma Angola de todos, para todos nós. Somos milhões e temos terras férteis, a força e a garra de um povo que tem sede de vencer, projetando um amanhã melhor para os seus filhos. Investir na nossa terra, gerar emprego, semear, produzir, crescer, para amanhã colher uma Angola de todos, para todos nós. Investir na nossa terra, gerar emprego, semear, produzir, crescer, para amanhã colher uma Angola de todos, para todos nós. Investir na nossa terra, gerar emprego. E pronto, é o final da edição de hoje do Espaço Semear, o magazine que é feito com o apoio da produção do PRODES e aqui na Televisão Pública de Angola, o programa do Executivo que visa o apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações em Angola. Magazine Semear, as engrenagens do desenvolvimento, aqui seguidas todos os dias, edição após edição, a comercialização dos produtos e o consumo final, que é de resto o objetivo da economia, satisfazer as famílias. Neste espaço, a produção nacional tem voz e tem imagem. Somos o veículo das iniciativas dos produtores. Para a próxima semana, estamos de volta com novas sementes. Até lá.